O cansaço está no ar. Muito boa noite. Segunda-feira no Brasil, então ainda é segunda-feira. Terça-feira, 15 de julho, às 9 da noite, começa o seu cansaço de segunda-feira. Querendo ou não, ainda é segunda-feira em algum lugar do mundo, ainda é segunda-feira. E como estamos falando para brasileiros, então a minha proposta ainda está muito válida e dentro dos prazos. Não reclamem. E aí, como vocês estão? Saudade, né? Não sei. Eu sei que eu não cumpri com a minha palavra, eu sei que eu continuo procrastinando, eu sei de tudo isso. Mas é um mal necessário, acreditem. Vocês precisam sentir saudade para valorizar esse que vos fala. Hoje vai ser em vídeo mesmo, no pelão. Vai depender do que vai acontecer no decorrer desse episódio para eu dizer para vocês o que vocês vão estar vendo na tela. Mas acredito que vai ser mais nessa pegada sem vídeo. Vai ter um pintinho aparecendo aí. E é isso aí. Sem querer. Inclusive, a respeito do pintinho, sem querer, rolou. Eu tava começando a pensar no projeto, começando a idealizar o projeto. E aí eu coloquei, mano, eu preciso que tenha um negócio que o procrastinador, ele tem que começar, mesmo que ele não vá começar de imediato, mas ele tem que começar a dar os starts pra gente que tem ansiedade e procrastinação, essas coisas, porque a ansiedade, ela alimenta a procrastinação alimenta a ansiedade. Elas são meio que irmãs filhas da puta. Então elas vão estar sempre ali com a gente, uma alimentando a outra e fazendo a gente entrar cada vez mais no buraco. Que legal, eu tenho as duas. E aí, como uma alimenta a outra, às vezes você tem que... beleza, esse projeto aqui vai ser pro futuro. Tô com a dicção do Santinelli. Esse projeto aqui vai ser pro futuro. Mesmo que ele seja pro futuro, você precisa começar a mexer uns pauzinhos para que as coisas comecem a fazer sentido na sua cabeça e você comece a, a perder o medo daquilo. Tá, pra não perder o fio da meada, o pintinho veio assim. Eu falei, eu tô com o projeto na cabeça, eu tinha um nome já, Cansaço Podcast. Eu não queria perder esse nome, porque eu acho um ótimo nome. Tem a ver com as minhas inspirações, que as minhas inspirações foram Saco Cheio. Saco Cheio TV, que veio do podcast Saco Cheio e virou o nome da plataforma. Foda-se. Da plataforma. Mas o podcast originário, a inspiração disso aqui, provavelmente nunca mais vou falar isso. Ou talvez fale outras vezes. Mas enfim, a inspiração disso aqui é o Saco Cheio. E o nome tem a ver com o momento que eu estou passando. É um bom nome e eu não queria perdê-lo. Essa fase, essa sensação de cansado da vida, de
todo o peso que a vida dá, que ela te deixa cansado, sabe? O que você sente? Você sente quando me perguntavam, né? E aí, como é que você tá? Na maioria das vezes eu respondia que eu estava cansado. Mas na época ainda não era só... Era 100% mental, com certeza. Mas o meu outro trabalho era tóxico pra caramba. E também era muito mais pesado que esse, fisicamente falando. Então eu realmente estava sempre cansado. Em uma dessas conversas com meu amigo Bruno, com a minha mulher, eu cheguei nesse nome, de, assim, fácil. E eu falei, mano, eu tenho um nome. Não, na real que essa conversa eu já tinha um nome na minha cabeça. E aí eu falei, mano, eu tenho um nome. Aí eu falei, e esse meu amigo falou, mano, na real que é um... Primeiro ele falou, não. Aí ele falou, não, mas na real que é um bom nome. Enfim. E aí surgiu, aí eu coloquei, mano, eu preciso de alguma coisa, porque eu sou designer gráfico, eu faço logo, eu faço cartão de visita, tudo essas porra. Identidade visual, fazia, né? Hoje em dia eu tô fora da minha produção já tem 2 anos. Que eu vim aqui pra Austrália e não exerci. Mas é tipo andar de bicicleta, né? A gente desaprende, mas a gente não esquece. E tá, mano, tem a alma de arte, sabe? Você vê as coisas de outro jeito. Eu gosto muito de fotografia, então, mano, eu tô olhando pra rua, eu tô olhando de outro jeito, tô olhando pras paisagens, eu tô olhando de outro jeito. A gente não perde essa coisa, né? Mas eu não tenho tempo aqui. Uma das coisas que, que vocês têm que fazer é valorizar o artista, tá? Valorizem a porra do Ricardo que vos fala aqui. Porque hoje é um dos dias que eu vim pra quebrar a procrastinação, a pedido dos meus fãs também. Ai, ai. De um dos três que escutam esse podcast aqui. Enfim, que eu tava falando? Porra, já esqueci completamente. Ah, do Pintinho. O Pintinho surgiu porque eu sem tempo, que a vida aqui ela não te deixa tempo pra absolutamente nada. Quando você não tem terapia, você tem trabalho. Quando você não tem trabalho, você tem aula de inglês. Quando você não tem aula de inglês, você tem que resolver problema de visto. Quando você não tem que resolver problema de visto, você tem podcast. Quando você não tem podcast, você tem a empresa que você está tentando abrir. Quando não tem a empresa que você está tentando abrir, você tem que ir no médico porque faz muito tempo que você não vai. Quando você não tem que ir no médico, você tem que planejar a viagem. Quando você não tem que planejar a viagem, tem que dar a bunda e por aí vai. Quer mais ou não? Com todo esse furacão que eu acabei de explicar, surge a ideia de um podcast. Eu preciso de um logo de bate-pronto. Só que até eu começar o projeto, que eu procrastinei 1 ano mais ou menos. Até eu começar o projeto, sabia que ia demorar, eu precisava ter um nome, mas porém eu queria colocar o nome já no meu canal no YouTube com alguma coisa que remetesse a cansaço. E aí eu falei, mano, deixa eu só colocar uma foto aqui. Aí eu coloquei cansaço. E apareceu um pintinho amarelinho, que não é esse que tá aí agora, mas apareceu um pintinho amarelinho com aparência de cansado. E eu falei, é isso, por agora é isso. Perfeito. E aí acabou, foi virando um pintinho. E aí, mano, tá o logo de um jeito no YouTube. O que vocês estão vendo agora é outro que eu pensei em fazer uma parada mais... Como que chama? Cuphead. Então, e eu não tenho... Como eu disse outras vezes, eu estou sem tempo pra focar nesse projeto. Pra dar a atenção que isso merece. Porque eu sei que se eu der a atenção que isso merece, isso pode vingar. Só que eu preciso de mais tempo. Então, tipo, o logo tá um jeito, a foto que tá aparecendo tá outra. Eu já tentei várias thumbnails diferentes até eu me identificar com algo. Essa desse pintinho estilo Cuphead foi eu que bolei. Então, esse estilinho, esse pintinho é meu. Então, pô, já acho que seria maneiro continuar. Eu gostei da ideia de sem vídeo, áudio, com pintinho. Só que aí eu teria que pagar um animador.
pra começar a fazer ele se mexer e, tipo, andar em cenários diferentes de acordo com o tema do podcast. Porra, ideia não falta na cabeça, o que me falta é tempo. Mas é isso. E daí foi por isso que veio o Pintinho. Veio um Pintinho cansado, um amarelinho. Eu gostava dele bastante, inclusive. Só que... Enfim, aí por algum motivo mudei, porque era coisa de internet, eu não queria ter algo, tipo, da internet. Queria que fosse mais algo meu, mais originalzinho do meu podcast. Aí eu acabei tirando. E aí é isso aí. Não sei nem porque começamos nisso. Não lembro mais de nada, absolutamente nada. Strong stare, pounding faster, tremolo, picking wild feedback, pure adrenaline, let it crash into silence of abruptly and withdrawal edge. Preciso colocar esse podcast também no Spotify, porque ele faz muito mais sentido no Spotify. Porque a minha ideia nunca foi ter o vídeo, mas enquanto eu não tivesse a estrutura de ter um vídeo. Tipo, pra vocês estarem vendo esse vídeo, eu quero que tenha uma mesa, um microfone legal e uma estrutura legal que dê pra... que fique agradável pra um vídeo. Não que fique só... Como posso dizer? Eu não faria como está agora. Eu faria de uma outra forma. Enfim, mas tem que começar de algum lugar. E aí começamos e cá estamos. Respondam aí mentalmente aí como foi a semana de vocês sem esse podcast. Se quiser, comenta aí. Como tem sido as semanas de vocês, o que vocês têm aprontado. Aqui nessa Austrália o inverno permanece forte e cruel. E como eu disse no outro, não sei se vocês vão lembrar, olha que maravilha. Quanto mais gap eu dou entre um podcast e outro, vocês esquecem o que eu falei. E aí eu posso falar de novo? Ou será que sou eu que esqueço? E vocês falam, caralho, mais uma vez. Com certeza é assim, né? Porque eu consumo muito conteúdo da internet. Tipo, teve uma época que eu tava com mais hiperfoco no Flow, por exemplo. E daí, tipo, sei lá, escutava, tipo, era uns 1 ou 2 por semana, né? E aí eu ia escutando e falando, caralho, mano, é a 10ª vez que o Igor fala disso até hoje. Às vezes eu vou escutar algum flow, eu falo, caralho, mano, esse cara tá falando disso de novo, ele ainda fala disso. Porque pra gente que tá fazendo é uma percepção, pra vocês que estão escutando é outra totalmente diferente. Então, com certeza eu devo ter repetido várias coisas aqui. Ainda mais eu que sou esquecido pra caralho. Com certeza vocês devem ter escutado diversas e diversas vezes sobre o mesmo assunto. Mas se você passa a gostar do podcast, no começo essas repetições são até legais. E aí depois vai enchendo o saco. Ai, mas é isso aí. Esqueci o que eu ia falar, tá vendo? Como é maravilhoso ficar sem fazer. Fica sem fazer, aí não faz o roteiro, aí começa do jeito que tem que começar, e aí fica essa maravilha toda aí que vocês estão vendo. Ai. Complicadíssimo, né? Complicadíssimo. Bom, eu terminei uma coisa que eu parei de procrastinar e que eu fiz. Eu terminei A Sociedade do Cansaço. Livro interessantíssimo. Que eu tenho que trazer aqui, né? Eu disse quando eu terminasse eu ia trazer. Só que como eu disse também no outro podcast, é um livro de análise. É um português rebuscado, mas eu consegui terminar de ler. A questão é que para trazer para o podcast, ele é muito complexo para trazer ele todo de uma vez só, talvez. Eu tenho que pensar como eu vou bolar alguns resumos de cada capítulo para trazer aqui para cá, fazer um podcast de tipo, sei lá, só 30 minutos e explicar.
e explicar não, e dizer o que eu senti, as coisas que eu aprendi, porque se aprende muito. Tem vários estudos, inclusive recentes. Eu vi um que o título era Deixar de ler está te deixando mais burro, sim. Não é só impressão, algo assim. E aí discorriu a importância da leitura. Ainda mais nos dias de hoje, que a gente mal escreve e não lê. E não sei se vocês sabem ou já ouviram falar disso. Quando você escreve no papel, você está escrevendo na cabeça. Quando você está escrevendo as palavras no papel, você escreve-as na cabeça. O que não acontece quando você está digitando. Escreveu no papel, você está escrevendo no cérebro. Interessante, né? Isso é uma teoria. Não sei se é só uma teoria. Acho que é um estudo profundo sobre isso. Mas que pessoas que davam aula de concurso público, juízes, enfim, os antigos sempre diziam isso baseado em estudos neurológicos. Isso é muito interessante, porque e obviamente agora já tem estudos falando de chat GPT, mas antes do chat GPT já tínhamos o Google. Já tinha o velho costume de dizer, pesquisa aí no Google para você ver. Então o caminho é a gente ficar cada vez mais burro mesmo. Porque nós estamos deixando de fazer as coisas que nos deixavam mais cultos e inteligentes, por assim dizer, que é ler, escrever, pensar. A gente está deixando de pensar, porque agora tudo é com o Google, tudo é chat GPT. O Google vai ficando vintage, né, conforme o chat GPT vai avançando. Interessantíssimo, né? Que daqui, sei lá, uns 2 anos a gente vai falar, lembra quando tinha um Google? Vai rolar esse papo. Mas estamos caminhando para isso, né? Para burrice imediata. Porque coisa simples como a gente tá numa conversa e poder dar uma viajada, falar coisas um pouco infundadas só para gerar entretenimento ou só para conversar, jogar a conversa fora. E poder pensar naquilo depois e ficar pensando, mas será que isso é verdade? Não tem mais nem isso. Já tá muito mais comum porque antes eu sentia mais um freio. Vamos falar agora falando de entretenimento, porque eu escuto e consumo muito podcast, muita coisa interessante. E essas não, muitas coisas interessantes, não, interessante, tipo, curiosas, coisas curiosas, vamos dizer assim. Tipo de assuntos diferentes. Sempre digo isso aqui também. Isso vocês devem estar cansados de escutar, mas eu gosto de escutar de tudo um pouco. Então vou escutar uma filosofia, um podcast de filosofia, vou escutar um podcast de carro do nada, sobre carro. E do nada um sobre a guerra, do nada um sobre o comunismo, do nada o Pondé falando, sabe? Tipo, várias coisas soltas, assim, diferentes e interessantes pra mim, ao meu ver. E tá muito mais comum em um podcast, por exemplo, a pessoa falar, ô fulano, põe aí no chat GPT aí, vamos ver. O que antes tinha um freio de falar, pesquisa aí no Google. Porque se você faz isso, você quebra a magia da conversa, você quebra o ambiente, você tira o brilho daquele lugar. Mas já está ficando cada vez mais comum. Então vai chegar uma hora que isso vai normalizar naturalmente. E nós vamos estar à mercê disso, de um chat GPT, do Google, nada vai ser mais. E se? E se? E se? Ninguém vai mais se dar o trabalho de deixar a mente devagar e pensar em coisas soltas e diferentes. Isso é ruim pra caralho, né? Imaginem só essa sociedade. A sociedade do cansaço. Esse livro é muito interessante. Muito interessante.
te faz repensar vários hábitos, isso é muito bom. Ah, te faz ver como a gente chegou nisso que a gente tá mesmo. Assim, obviamente que por um ponto de vista. Não, tem coisa que eu acho que não precisa explicar, mas vai que, né? Obviamente que de um ponto de vista, nada, na minha visão, nada é uma verdade absoluta. São pontos de vista diferentes sobre tudo, tudo, tudo que você imaginar. Terra plana. Não sei se terra plana, porque a Terra não é plana. Não é isso que eu quero dizer. Mas tipo assim, por exemplo, tem a Terra plana. E nós sabemos que a Terra não é plana de jeito nenhum, obviamente. Ela não é de jeito nenhum. Ela não é plana. Ela é uma esfera. Sabemos isso desde os tempos antigos. Quem dirá hoje em dia, tá ligado? Mas vamos dizer que uma parte que ela não é uma bola perfeita, que ela tem umas imperfeições, tem uns que dizem que ela é mais puxada a parte de baixo, que não sei o que. Então, tipo, entre a Terra redonda, esférica, perfeita e a Terra plana, tem um meio termo. Se ligou? Mais ou menos o que eu quero dizer? Tipo, mano, tem o comunismo é a solução. Não, o capitalismo tem que vencer. Mano, meio termo. Por que as coisas têm que ser o preto ou branco, tá ligado? Eu acredito que nada é uma verdade cega e absoluta. Tudo tem suas imperfeições, tá ligado? Obviamente que tem as coisas que não são, como eu disse. Tipo, a Terra plana, ela não existe. Mas será que a Terra é uma bolinha perfeita? Acho que não. Acho que ela deve ter as imperfeições ali da esfera, deve ser um pouco deformada, talvez. Entende o que eu tô querendo dizer? Não sei nem por que eu cheguei nisso, cara. Não sei nem por que eu cheguei nisso. Esse é o problema de fazer o podcast com uma pessoa assim como eu, com déficit de atenção. Ah, sim, aí, ó, tá vendo? Só foi falar no déficit de atenção, eu lembrei do livro da Sociedade do Cansaço e lembrei da conversa que estávamos tendo aqui. O livro, ele é um ponto de vista de como a gente chegou na sociedade que estamos hoje, que é essa sociedade cada vez mais depressiva, com cada vez mais déficit de atenção, TDAH, essas doenças, cada vez mais cansados, mais tristes. Esse mostra o ponto de vista de algumas dessas razões, do porquê que caminhamos para isso, por que chegamos nisso, por que estamos nos mantendo assim, por que tem cada vez piorado mais. Então é um livro assim interessantíssimo que eu vou trazer aqui para vocês. Um pouquinho mais dele, mas um pouquinho mais também. Eu acho que grosseiramente é mais ou menos isso que eu sempre comento dele aqui, sabe? Mas eu vou trazer alguns detalhes, é muito interessante. Aí tô com os dois livros mais na manga. Um é o Eu quero começar a ler Quem Pensa Enriquece, porque uma das minhas inspirações, assim, disse que foi esse livro que fez ela construir tudo que ela tem, e ela não tem pouca coisa. E eu acho interessante, algumas, como eu acho que eu já comentei aqui outras vezes, esse eu acredito que é mais um, como eu posso dizer? Perdão. Esqueci totalmente o que eu tava falando. Ai, tive que resolver uma coisa aqui. Mas a lei da atração, era isso que eu ia falar. A lei da atração, eu acredito 50-50. Eu acredito que você tem que você deve,
como eu posso dizer, volta no que eu falei de não ter uma verdade absoluta de nada. Então eu não gosto muito do misticismo completo. Não acredito que tudo é energia e que tudo que você quiser você vai atrair. Não é bem assim as coisas. Mas, já aconteceram algumas coisas comigo, inclusive a Austrália é uma delas, que eu fiz exatamente o que um, um- uma pessoa que acredita e estudou isso falou pra fazer. Um vídeo que eu assisti. E ele dizia, faz isso, isso e isso. E eu vim pra Austrália, tipo, 1 ano, 2 anos antes do que eu tinha, do que eu tinha colocado, escrito. E aí já vi vários vídeos e, assim, eu acredito um pouco, tá ligado? Eu acredito um pouco que você... o papo do cheque de 10 milhões do Jim Carrey, que ele fez um cheque falso da Warner Bros, deixou na carteira acho que por 10 anos. E aí 10 anos depois, a Warner Bros deu um cheque de US$ 1 milhão pra ele. Enfim, diversas histórias. É interessante, tem bons pontos. E aí por isso que eu quero ler o Quem Pensa Enriquece. Porque eu acho que você não pode pular de cabeça e cego em nada. Em nada. Tem que sempre ir cauteloso. Passos pequenos. Pequeno. Gayzinho pequeno. Ai, ai, depois procurem esse áudio. Passos curtos. Devagarinho. Não mergulhe de cabeça em nada, mas é interessante você ver esse tipo de conteúdo também. Tem um monte de coach safado, gente mentirosa e etc. Tem pra caralho. Só que tem algumas dessas coisas que elas funcionam, mano. Eu sou prova disso. Tem algumas dessas coisas que elas fazem sentido, que vai entrar legal na tua cabeça. Que não é uma lavagem cerebral ou promessa divina. É válido. Então o próximo livro que eu quero ler é esse Quem Pensa Enriquece, mas eu tenho um de fantasioso, que se você caiu nesse podcast por causa desse outro podcast, você vai saber de onde eu tirei esse livro. Deixa eu pesquisar aqui. O nome perfeito. Ele é bem famoso, esse livro. O nome é Se os Gatos Desaparecessem do Mundo. Cara, a sinopse é incrível, é muito interessante. Pelo que eu vi, é curto, é um livro famoso, é uma história espirituosa, é sobre a vida, perca, de tipo, de perda e tal. É muito interessante. Então o nome é Se os Gatos Desaparecessem do Mundo. Eu vou baixar esse no meu Kindle e vou baixar esse no meu Kindle. Olha que merda que é não saber o inglês melhor. Senão eu ia numa loja e ia comprar esse livro bonitinho, que a capa é bonitinha, ia ter um livro na estante da minha casa. Na estante é foda. Ia colocar ele numa shelf, ia deixar ele bonitinho. Mas, como não temos inglês o suficiente para isso, eu vou baixar ele no meu Kindle em português. Algumas coisas. É interessante qual que é o melhor cenário para você, se você está ouvindo isso aqui, tá tentando aprender inglês. Eu acho muito difícil que você chegou até aqui. Mas vai que você chegou até aqui nesse podcast, você que tá aí tentando aprender inglês. O melhor cenário seria pegar esse livro, que tá em português, no Kindle, ler ele inteiro. Depois, já que isso eu estou falando que era para eu mesmo fazer. Mas provavelmente eu não vou. Ou vou, talvez. Mas o cenário ideal é você ler esse livro inteiro, entende ele perfeitamente, porque é um livro que eu quero ler.
Não é um livro para eu treinar inglês, entende? É um livro que eu quero entender 100%, porque eu gostei muito da indicação, achei incrível a sinopse. O cenário ideal, que é o famoso faço o que eu faço, faço o que eu falo, não faço o que eu faço. O cenário ideal é leia esse livro todo em português, entenda toda a história no Kindle, vai lá na loja, compra o físico e lê ele em inglês. Isso é o que eu deveria fazer de verdade, porque eu gosto do livro físico e tô precisando aprender inglês, então são duas coisas em uma só. Eu sei, como eu disse, eu sei falar o inglês, consigo falar, consigo entender até que bem, consigo falar até que bem também. Não, eu tenho fluência, mas eu não falo inglês corretamente ainda. E pra ler é complicado, é outro patamar. Então, vai ser mais pra frente. E é isso. Eu tô pensando se eu começo a fazer mais uns curtinhos. É que eu gosto de dar umas devagadas às vezes. E aí o podcast fica um pouco longo. Mas pro cenário atual, eu acho que eu vou ter que fazer ele mais curtinho. Só pra não deixar de fazer e ir aprimorando ele. Porque assim como qualquer outra coisa que você faz na vida, quando você. Quanto mais você fizer, melhor você fica. E quanto mais você fizer, mais normal fica. Tem uma coisa que eu falei isso com a minha psicóloga. Eu falo isso pra você que tá ouvindo agora. Se você chegou até aqui, está com alguma ansiedade, assim como eu, que é o que eu disse. Algumas. A ansiedade alimenta a procrastinação alimenta a ansiedade. Eu assisti um vídeo sobre procrastinação e aí eu entendi que muito do que eu sinto é a procrastinação. E aí como que ela funciona na tua cabeça? Se liga só que interessante. Aquela coisa que você tá adiando, de alguma forma você mandou o comando pra tua cabeça que aquilo é um perigo. Tá ligado? Eu estou evitando aquilo. Aquilo me faz mal. Eu não quero aquilo porque aquilo me faz mal. Você tá mandando um sinal pra sua cabeça que aquilo é perigoso. E aí o que que sua cabeça faz? Vamos proteger você disso então. Ela te deixa fazer tudo. Por isso que eu falava com a minha psicóloga, porra, fico puto com a minha psicóloga porque eu tenho que pesquisar as coisas na internet ao invés dela me falar, velho. Eu descobri isso sozinho. É uma coisa que ela podia ter falado pra mim de cara. E eu tive que falar isso pra ela, cara. Tá errado, tá errado. Tem que parar de pagar essa porra. Enfim, tem que parar de pagar e pular da janela e foda-se. Ah, a sua mente, se você manda, você tá mandando um sinal pra ela que aquilo que você tá procrastinando, aquela atividade que você tá deixando de fazer, por exemplo, estudar inglês. Você tá mandando pra sua cabeça que aquela atividade é perigosa. A sua cabeça fala, então pode deixar que eu vou te proteger. Aí ela te põe, te pega e te protege daquilo. Como que ela te protege? Ela deixa você fazer tudo. Por isso que eu falava pra minha psicóloga, mano, é estranho, doutora, porque eu consigo fazer tudo. Eu limpo a casa, eu lavo o carro, eu trabalho normal, vou pro meu trabalho, eu trampo, eu volto pra casa, eu limpo a casa, eu tomo banho, eu arrumo meu guarda-roupa, eu faço tudo. Mas isso aqui eu não consigo. Por quê, doutora? Ah, mas a gente tem que ver. Porra, porque o nome disso é procrastinação. Porque eu tentava explicar pra ela a agonia que eu sentia. E aí eu vi esse vídeo. Essa agonia que você sente que não te deixa fazer as coisas, é porque você falou pra sua cabeça que aquilo é perigoso e ela tá te protegendo. Então a sua cabeça ela deixa você fazer todas as outras coisas, menos a que você precisa fazer, porque a que você precisa fazer você tá com medo dela. De algum jeito. Em algum nível você está com medo daquela coisa e o seu corpo está te protegendo daquilo. E aí é onde eu queria chegar. Faça até ficar normal. Faz até ficar natural fazer.
faz até o teu corpo entender que aquilo não é mais uma ameaça. Quando ele entender que aquilo não é mais uma ameaça, vai ficar normal. Faz. Eu tô tentando. Tente também. Faça, faça, faça. Um exemplo, tudo, absolutamente tudo. Te dá pânico, porque é novo. Pra você que sente mais ou menos algo parecido com o que eu sinto. Quando eu vou fazer coisas novas, é uma guerra, é um desafio, é foda. Pra mim é foda, é muito foda. É muito foda. É muito foda. De eu perder o rumo do que eu tô fazendo, de eu congelar às vezes tudo que é novidade, que é novo, e que eu tenho a responsabilidade de fazer pela primeira vez, e logo de primeira precisa ser bem feito, e isso tem 1 milhão de vezes na Austrália, você vai fazer várias coisas pela primeira vez. Já falei isso também aqui. Não vou ficar repetindo também isso. Ouve aí de novo e cala a boca. Várias vezes você vai fazer as coisas pela primeira vez aqui. E sempre me dava um pânico fudido, ainda me dá. Pânico fudido de primeira vez. Por exemplo, agora eu estou instalando algumas placas nas ruas. Quando eu comecei com esse trabalho que era novo, me dava desespero, ficava nervoso, eu perdi a linha. Tipo, de ficar, meu, num estado que só quem tem esse tipo de ansiedade sabe como é. De me dar umas crises fodidas. Só que, por deveres, por dinheiro, por N razões, eu ia falar reasons. Vai, toma inglês, toma, reasons. Ah, por diversas razões, diferentes razões, eu precisei continuar fazendo esse trabalho. E agora ele tá quase 100% normal já. Tipo, já faz parte de mim. Dá pânico, dá pânico. É difícil, eu não tô falando que é fácil, mas faça. Por isso, por exemplo, eu tô aqui, tipo, tem algumas coisas que é na pressão pra tirar a carta daqui da Austrália, porque eu já tinha carta no Brasil há trocentos anos. Mas pra tirar a carta daqui foi muito difícil, porque foi essa coisa da novidade, foi muito difícil. Tanto que minha esposa, ela fez uma aula, ela fez uma aula pra treinar e já passou na prova de primeira. Eu tive que fazer duas ou três. De tão nervoso que eu tava, eu dirigia muito mais tempo que ela. Sabia, meu, sei dirigir muito mais tempo que ela, sabia dirigir melhor que ela. Hoje em dia a gente dirige igual, mas quando ela chegou aqui, eu sabia dirigir melhor que ela. Mas a ansiedade, esse desespero, é ansiedade, o nome é ansiedade, essas crises de ansiedade me fizeram reprovar, por exemplo. Ela te deixa cego, ela te deixa trêmulo, ansioso, mano, é horrível, é horrível. É uma sensação assim que eu não desejo pra ninguém. Mas conforme você vai fazendo, aquilo vai fazendo parte de você. Tem que enfrentar esse começo maldito, amaldiçoado e fazer. Se você não sabe do que eu estou falando, cara, você é abençoado por Jesus Cristo. Põe as mãos pro céu e fala obrigado, Senhor. Porque é uma pica grossa no rabo. É foda, muito difícil. Enfim, não sei por que eu cheguei nisso. Mas o conselho de hoje é faça até ficar normal. Faça, 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 faça o que tem que ser feito. Se você tem ansiedade, tudo que você tá procrastinando tá te deixando mais ansioso em diferentes níveis, mas está. Tudo. Se você puder não deixar nada pra amanhã, não deixe. Isso só vai piorar a sua cabeça. E é isso. Hoje eu ia fazer o podcast com a Débora, mas eu acho que ela não tava muito na vibe. Fica pro próximo. A gente vai. Eu vou ver se eu consigo fazer no domingo, que a gente vai estar mais leve e tal. E aí a gente faz mais de boa, se ela quiser também. Porque
o podcast, primeiro que ela não é tão habituada quanto eu com isso. Com o cenário, não consome tanto, não faz parte do dia a dia dela. Podcast, principalmente nesse estilo aqui que eu faço, faz parte do meu dia a dia. Tipo, é o que eu mais consumo durante o dia, são podcasts. Seja em inglês, seja português, eu gosto de podcast pra caramba. Então eu estou habituado, eu sei a vibe do negócio, eu sei quando tá na vibe, eu sei quando vai rolar, eu sei fazer o flow da conversa. E hoje eu acho que acabou que não, talvez não seria um bom dia pra isso. Então deixei. Mas fica pro próximo. Eu vou tentar fazer esse domingo de bode assim, no sofá, relaxadinho, sem vídeo, no mesmo esquema desse. E aí vocês vão conhecer a minha esposa. Vamos ver aí o que vai acontecer. Se você, assim como ela, não entende muito bem como funciona essa cabeça ela entende porque ela me vê. Então ela sabe como é. Mas se você não sente essas coisas, é um escolhido de Deus mesmo. Deve ser uma delícia. A vida deve ser uma delícia. Se eu olhar assim as coisas assim e falar, tá bom, eu faço. Isso é um dos exemplos, né? Mas é foda. Não queiram ser ansiosos, depressivos e todos esses. Não queiram ter esses males modernos. Se tem uma coisa que eu posso adiantar assim da sociedade do cansaço, faz muito mal para nós, são as multitasks. Então, pô, você tá mexendo no celular, assistindo TV, para. Você tá lendo livro e tem alguma coisa passando no fundo, para. Você tá fazendo duas coisas ao mesmo tempo, para. Faça uma só. Preste atenção no que você está fazendo. Dedique sua atenção só para aquilo. É o famoso faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Porque eu passo o dia inteiro trabalhando e ouvindo podcast. Eu não sei se isso entra nessa seara, mas acredito que um pouco. Mas é isso, a vida também não é todo como um cenário de novela, como um cenário de filme que é todo montado e não é. A vida tem um monte de coisa de imprevistos e surpresas acontecendo o tempo inteiro. Então, no final, faz o que você quiser. Faça o que te dá vontade de fazer e se mate. Deixa a sua cabeça se fuder aí. Paciência. É isso. Hoje eu acho que vai ser mais curtinho. Mas foi bom, achei. Falando do livro Se os Gatos Desaparecessem do Mundo. Ai, caralho. Eu lembrei agora do hotel. É que tô com. Eu pesquisei aqui na internet, tá aparecendo o livro aqui pra mim. Eu lembrei que eu passei num hotel. Que era um hotel de gatos 5 estrelas. Não, 5 não, caralho. 7. 7 estrelas. Mano, porque, tipo, os hotéis 5 estrelas, eles têm o porquê ser 5 estrelas. Não sei se vocês estão ligados, mas não é à toa. Tem as regras pra ser 3, tem regra pra ser 4, tem regra pra ser 5. Tem que ter os atributos de um hotel 5 estrelas. O que caralhos vai ter na porra de um hotel 7 estrelas pra gato? E com certeza eu deixaria meus gatos lá, obviamente. Mas eu fiquei muito curioso pra saber o que tem dentro, mano. Tipo, sei lá, mano. Banheira de catnip. Ou, sei lá, banheira com aquele whisky sachê. Um monte. Todas árvores de whisky sachê. Sai no pé, eles comem, eu não sei. Tá ligado? Nossa, mas eu fiquei muito curioso pra ver o que será que tem nesse hotel de gato 7 estrelas. Aqui na Austrália ainda, que é a Austrália exótica, né?
Enfim, fiquei curioso. Vi também essa semana na internet que tem uma passeata. Agora eu não sei se é aqui na Austrália. Eu acho que não. Acho que é nos Estados Unidos essa parada. Não tenho muita certeza. Ou Nova Zelândia. Caralho. Cabeça. Enfim. Que é uma passeata que sai uma galera. A galera é muito desocupada também. Sai uma galera na rua e eles vão passando é a passeata dos gatos, algo assim. Eles saem andando na rua e as pessoas que têm gato em casa têm que colocar pra fora, tem que aparecer na janela, tá ligado? E aí fica todo mundo. Aí aparece, aí todo mundo grita e faz festa, porque a pessoa mostrou o gatinho na janela. A pessoa arruma o gatinho pra esse dia dessa passeata. Bem interessante. Ah, é isso aí. Comecei a assistir Sandman também. Acho que a indicação de hoje é Sandman. Vão assistir, é bem interessante. É uma das melhores séries que eu já assisti na vida. É muito boa, muito envolvente. É de fantasia, mas é muito linda. A série é linda, velho. A série é linda. Sandman é lindo. É baseado em quadrinhos da DC Comics. Tem os Perpétuos. Pensa se a morte, o desejo, o desespero, o sonho fossem deuses, pessoas, personificados. Só aí já é interessante pra caralho, né? Então vai ver essa porra. É incrível. É incrível. Sandman é incrível. É incrível, velho. É incrível. Incrível, incrível, incrível. E eu comecei a gostar só porque o mano explicou pra mim, o mano me contava. A gente sentava, caralho, isso parece que foi, sei lá, numa era passada, sabe? Que a gente sentava no almoço pra conversar e ele ficava me contando algumas histórias de Sandman, como se eu fosse uma criança, sabe? E, e fosse alguém contando histórias de fantasia. E tipo, era esse o nosso almoço e era incrível, cara. Sem celular na mão, sem nada. E nem faz tanto tempo assim, tá ligado? Deve fazer o que? Uns 5 anos, pá? Não, 7 anos, pá. Uns 7 anos atrás. Como as coisas mudaram, né? Mas esse era o nosso almoço, e só dele me contar, ele, mano, me cativou muito pensar nessas entidades. É o destino, a morte, o desespero, o sonho, o desejo. Só de imaginar a destruição, delírio, só de imaginar essas entidades como pessoas já me. Porra, foda. E aí se chamam perpétuos, eles são deuses. Sandman eu já conhecia por causa da origem dos Guardiões, que é uma animação. Mas, meu, é incrível. Enfim, vai lá, saiu temporada nova, são 2 temporadas só. É muito bom. E vai fazer valer aí o seu final de semana, essa épocazinha de frio. Colocar uma sériezinha de fantasia bonita e adulta, porque não é nada infantil. Uma história boa. Muito foda. É muito foda. Puta, a primeira temporada é incrível. Friozinho, Sandman na TV, uns snackzinho do lado, cerveja, um vinho, acabou. Teiga na manteiga. Muito obrigado por ouvirem até aqui. Acho que já me estendi demais, disse que não ia me estender muito, mas já, aí, ó, já deu os 50 minutos. Obrigado por me ouvirem até aqui, desculpa a ausência. Obrigado aos que sentiram saudade. E eu vou tentar fazer isso aqui mais vezes. Prometo. Eu disse que eu não ia falhar nenhuma segunda-feira e eu falhei umas 3. Foda. Mas, sendo honesto, é falta de tempo, literalmente. Mas a coisa do YouTube, eu fui pro festival e quando eu voltei o YouTube começou a me dar, tipo, sei lá, 4 visualizações. Caiu pra caralho. Dá uma desanimada também, sabe? De tipo, mano, eu tô fazendo isso aqui pra. Tá ligado? Mas eu sei que é errado pensar assim. Vamos seguindo. Obrigado aí a todos que ficaram até aqui. Comentem aí depois o que vocês acharam de Sandman.
Comentem aí se vocês fazem essas multitasks, ficam no celular e na televisão aí estourando o cérebro de vocês ou não. Já sabem que isso faz mal. Desinstalem o Instagram dos senhores, isso faz bem pra caralho pra cabeça. Se forem de família boa, agradeçam. Coloquem as mãos pro céu todos os dias por não precisarem se matar de trabalhar. E é isso. Um beijo na boca de vocês. Fiquem com os anjinhos. E tchau, tchau. Start with a furious guitar riff, power chords, screaming energy, heavy distortion, driving bass, aggressive drum fills, creating raw chaos, preparing the street. Está no ar, o cansaço. Está no ar. Aí a Elon Musk também é nazista.